A paz do Senhor seja com todos os irmãos. A paz do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E para você que está pela primeira vez ouvindo este canal, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. Faça parte dessa igreja, porque essa igreja, ela é verdadeira. Essa igreja é transparente. É a igreja que foi levantada por Cristo. A igreja que aqueles que fazem parte ouvem a palavra de Deus como ela é. A igreja que edifica. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja abençoada, que prospera, que cresce. A igreja que Deus fortalece. A igreja que tem refúgio. A igreja que Deus é o seu escudo. A igreja vencedora. E você vai vencer. Porque Deus está falando com você agora. Você que estava aí desanimado ou desanimada, achando que não tem solução o seu problema, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua insônia. Mas a partir de hoje, Deus está falando com você de verdade. Deus tem promessa. Deus vai realizar suas petições, porque você vai pedir em nome de Jesus. Porque você vai estar ouvindo o Evangelho de Cristo. Amém. Antes de começar, vamos orar em nome de Jesus. A oração da fé, para começarmos o culto. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, parte 3. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem deixar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhe disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa os meninos.
e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. O mancebo rico, pondo-se a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Terás um tesouro no céu e vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, como difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a lhe dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mães, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãs, irmãs, e mães, filhos, campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. Eles maravilhavam-se e seguiam, atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a lhe dizer as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue
aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizeste o que pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhe: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam. Os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 11. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que está em frente de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e me trazei. Se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Lhe dizei que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, lhe disseram como Jesus lhe mandou, e deixaram trazer. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos,
e assentou-se Jesus sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais com alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua autoridade. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou-se e disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e te lança no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse: Também eu vos perguntarei uma coisa. Me responderei, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles razoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não creste? Se porém dissermos que é dos homens, temos um povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: Não sabemos. Jesus lhe replicou: Também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas.
a parábola dos lavradores malvados. E começou Jesus a lhe falar por parábola e disse: um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas este, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Tornou a lhe enviar outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entenderam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, se foram. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando eles, lhe disseram: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhe Jesus: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto,
quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os tinha ouvido disputar. Sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, respondendo-lhe, disse: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e os dízimos. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. O Cristo, filho de Davi. Falando, Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu os ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, e ensinando-os, lhe dizia: Guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros assentos nas ceias. Eles demoram às casas das viúvas, isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus assentado em frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos deitavam muito. Veio, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 reis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhe estava sobrando, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O sermão profético e o princípio de dores. Capítulo 13. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estas grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente do templo,
Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondendo-lhe, começou a lhe dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o pastor, eu sou o profeta, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra, de rumores de guerra, não vos turbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. E haverá fome, e isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que este evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem, entregarem, não estejais sós, de antemão. O que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. Levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O sermão profético continua: a grande tribulação. Ora, quando vos verdes a abominação da desolação que foi predita, está onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás, para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. E falsos profetas se levantarão e farão sinais e prodígios, para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Mas vós verdes, eis que de antemão vos tenho dito tudo isto. O sermão profético continua: a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, bem sabeis que já está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua: a vigilância. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: orai, vigiai, ouvi a palavra de Deus. A consulta dos sacerdotes. E dali, capítulo 14. E dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos. Os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam a Jesus. Com dolo o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um entro de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Alguns houve que, em si mesmo, se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia ter sido vendido por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais. Ela me fez uma boa obra, porque sempre tendes pobres convosco, e podeis lhe fazer bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me terei. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar a Jesus. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disse-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade a um homem que leva um cântaro de água. Vos encontrará, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparai ali. Saindo os seus discípulos foram à cidade, acharam como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, Jesus lhe disse: em verdade vos digo
que um de vós, que comigo come, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a lhe dizer um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas Jesus respondendo disse-lhe: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e lhe deu. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, lhe deu, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu, Senhor. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, Pedro. Mas ele disse com mais firmeza: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus em Getsemane. Foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que lhe responder. E voltou 3ª vez e disse: dormi agora, descansai, basta é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. Logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía lhe tinha dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, mestre, e o beijou. E
e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou uma orelha. Respondendo Jesus, disse-lhe: Saíste com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. Lhe lançaram a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, se aquecendo ao lume. Os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os testemunhos não eram conformes. Levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra Jesus, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo e construirei por mãos de homens, que foi construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei, derrubai este templo, e eu o edificarei em 3 dias. E nem assim o seu testemunho era conforme. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas Jesus calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus, bendito? Jesus disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhos? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos consideraram culpado de morte. Alguns começaram a cuspir nele e a lhe cobrir o rosto, e a lhe dar punhadas, e a lhe dizer: Profetiza. E os servidores lhe davam bufetadas. Pedro nega a Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava aquecendo, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou e disse: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. A criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. Ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem, de quem falais? E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha falado: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se Pedro dali, chorou. Jesus perante Pilatos, capítulo 15. Logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe:
Tu dizes. Os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso qualquer que pedisse. Havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha, num motim, cometido uma morte. A multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse, como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes tinham entregado a Jesus. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a gritar: Crucificam! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais gritavam: Crucificam! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, lhe soltou Barrabás. E açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a sala da audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram de purpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe colocaram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram a cabeça com uma cana, e cuspiram nele. E postos de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a purpura, e o vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificar. A crucificação de Jesus. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Lhe deram a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com Jesus 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: e com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam de Jesus, balançando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foi crucificados o injuriavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona Jesus gritou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, lhe deu a beber, dizendo: deixai, vejamos-se, virá Elias tirá-lo da cruz. Jesus, quando, dando um grande grito,
expirou e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente dele, vendo que assim aconteceu, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam, e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A sepultura de Jesus. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, lhe perguntou se já havia muito tempo que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprou um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, e envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o colocavam. A ressurreição. Capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o colocaram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com Jesus, os quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se Jesus outra vez, de outra forma, a 2 discípulos, que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai este evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu. Assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando esta palavra com os sinais que se seguiam. Amém.